Muito bem, meus caros e minhas caras, mais um bate-papo aqui neste canal do YouTube. Hoje recebendo o meu amigo Marcelo Roncone, né, da banda Trovadores de Sodoma. Além de outros projetos, bandas, blogs, né? O Marcelo é muito atuante aí nas redes, né? Sempre levando conhecimento, né, e todo um gosto musical peculiar sobre o qual nós conversaremos nesse bate-papo. Então, gostaria, né, inicialmente de que o Marcelo falasse dos seus projetos, né, especialmente o Trovadores, do seu gosto pelo black metal, né, pela filosofia e também pela culinária, vejam só. Pois é. Afinal, em breve ele vai lançar aí o canal no YouTube Cozinhando com Satã. Então, fala aí, Marcelo. Oi, Fama, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, cara. É um prazer. Tá aí o copo dos Trovadores, eu também tô com o meu aqui. Saúde. Pois é, Flama, o Black Metal eu conheci, vou começar a falar por ele, ainda no colégio. E como eu sou do interior, eu era o único entre os meus amigos próximos, até então, que teve essa curiosidade, né? Eu lembro que o primeiro álbum realmente de black metal que eu tomei conhecimento e pude comprar foi o Panzer Division do Marduk. E para mim foi um baque, cara, porque eu já tinha passado por aquela fase, ainda que me mantenha como um grande admirador do Iron Maiden, todos os grandes clássicos. Aquele álbum me impactou muito, porque é algo bastante agressivo, polêmico. O, o Marduk realmente é uma banda, uma das mais famosas bandas de black metal do mundo. E a princípio eu não curti muito não, cara. Eu achei sabe, muito sujo. Aliás, a crítica que eu poderia elencar na época é muito similar à que a gente ouve geralmente sobre o black metal, mesmo entre aquelas pessoas que gostam de heavy metal. As pessoas, eu ouço isso direto, já ouvi pra caramba ao longo da vida. Não, é muito sujo. Não, sabe, os temas são muito avessos às minhas crenças, etc. Mas no meu caso, eu me lembro que quando eu ouvi aquele álbum, foi mais a questão do som. Eu achei muito pesado, sujo, e demorou para eu entender, aprender a apreciar, né? Só que depois que eu entendi, digamos assim, absorvi o gênero, cara, putz, eu nunca mais deixei de gostar. Tanto que eu tenho toda a discografia do Marduk, Dark Funeral, outras bandas, né? E acompanho dentro das possibilidades as novidades do gênero. Dos meus projetos, o Trovadores de Sodoma, ele não tem correlação com black metal. Ele é um projeto de shock rock, digamos assim. As letras são em português, tem uma influência do industrial, do próprio rock, por assim dizer, e não flerta com black metal, não. É completamente diferente, sabe? Eu não posso apresentar o Trovadores de Sodoma como uma coisa sendo outra, né? Do Cozinhando com Satã que você mencionou, é um canal de gastronomia, de humor nonsense, e que eu acredito que no máximo, em um mês, como a gente estava conversando, eu já possa liberar o primeiro vídeo. Eu acho que vai ser muito bacana. Inclusive, nesse Cozinhando com Satã, eu faço algumas referências musicais,
alguma coisa, inclusive, com black metal, mas é claro que é num formato do humor, né? Não, não é um espaço, por exemplo, para entrevistas e coisas do tipo. A proposta realmente é falar de gastronomia e também do humor, que vai ser muito sui generis. Eu acho que as pessoas que, digamos assim, têm a mente aberta vão apreciar. E é isso. Tem o Roncone Speaks também, que mais é uma questão que eu vou apresentar livros relacionados à filosofia. Eu tenho uma biblioteca interessantíssima, que eu acho muito importante de estar divulgando, de pelo menos expor aquilo que eu garimpei durante décadas, cara. Décadas. São livros assim, muitos raros, alguns livros tidos como livros malditos, seja da literatura, seja da filosofia, e temas também polêmicos pra caramba, relacionados ao lado B, digamos assim, das religiões, não só do cristianismo. Ah, a minha pesquisa sobre o ateísmo, cara, eu tenho livros aqui fantásticos, não só publicados no Brasil, claro, mas também no exterior, nos Estados Unidos, França, Japão. Poderia até mencionar alguns, mas fica aí como surpresa para o canal. Que também pretendo começar em no máximo um mês. Eu estou querendo colocar tudo de uma vez, porque tudo está muito adiantado. É uma questão simplesmente de organização e, finalmente, divulgação, né? Então, eu falei do Roncone Speaks, que é um canal voltado para filosofia, eu falei do Trovadores de Sodoma, falei do Cozinhando com Satã, e tem também a Nene Partitura, como você mencionou, né? Eu tenho projetos musicais, além do Trovadores, só que a Nene Partitura é um gênero que eu chamaria mais voltado para o indie, porque ainda que eu estivesse falando do black metal, e é o tema aqui da nossa conversa, eu sou muito fã de algumas bandas, como por exemplo Joy Division, eu gosto pra caramba, eu tenho praticamente muito, eu não vou dizer tudo, porque existe muita coisa sobre a banda, mas livros, documentários, a discografia, eu tenho muita coisa, gosto pra caramba. Dos anos 80, de modo geral, eu gosto muito, e reflete na Nene Partitura, que também é uma banda com letras em português, autobiográficas, é algo assim até mais, digamos assim, mais intimista do que o Trovadores, que tem uma questão mais ideológica, uma questão de crítica também política, enfim. Mas é isso, são os meus projetos. Eu brinco falando que são até os meus filhos. Eu não tenho filhos ali e não os terei, né? No entanto, artisticamente, com certeza, eu os parirei tão logo. É isso, cara. Bacana, Marcelo, bacana. Muito interessante, né? Diversas atividades, né? E eu vejo assim, né? Por algumas peças que você já me enviou em termos de música, vídeos e os seus textos também, né? Você já tem uma atuação aí nas redes já durante um certo tempo, né? Especialmente com a questão do ateísmo, né? Teve até aquele caso bastante rumoroso, né? Com relação ao Datena, né? Que você esteve envolvido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A relação dessa sua atividade, né? Em relação ao ateísmo, a filosofia e o black metal, né? Já que há certamente um vínculo entre tudo isso, especialmente no modo como você trabalha todos esses pontos. É verdade. Hoje, Flana, quando se fala nas redes sobre os ateus, sobre o ateísmo, eu percebo que o senso comum, de uma certa forma, compreende mais ou menos, ou como a gente diz por aqui, malemar, do que se trata. Só que lá no início dos tempos do Orkut, havia uma estranheza enorme sobre o conceito. Você dizer, sou ateu. Era impressionante como que, mesmo pessoas assim, mais instruídas, tinham uma dificuldade de compreensão. E eu digo isso por experiência mesmo. Eu tinha alguns álbuns, né, naquele formato que era do Orkut, que eu deixava público, aberto. E em todos esses álbuns, eu colocava o quê? O que eu apresentava? Entrevistas, tudo com relação à questão do ateísmo e as críticas às religiões. São duas coisas.
entrevistas, eu escaneava algumas coisas dos meus livros que eu achava interessante e fazia na parte da legenda um texto explicando do que se tratava a imagem. Havia de tudo. Então, olha, eram centenas, aparecia ali o número de visitantes, centenas, centenas de pessoas, muitas estranhas a mim, era público, eu deixava aberto. E foi assim, aliás, que naquela época, alguns grupos ali que estavam começando a aparecer até então, de ateus, entraram em contato comigo. Um deles era a UNA, União Nacional dos Ateus. Inclusive, eu fiz amigos nessa época, que eu mantenho amizade até hoje. E dei minha cara a tapa, muito cedo. Teve até um senhor que tinha um site, ainda tem, Paulo, salvo engano, é Paulo Lopes, que aborda a questão do ateísmo, etc. Fez uma entrevista comigo e outros na época. Foi um show de ameaças. E eu tenho salvo alguns prints, algumas coisas assim impressionantes, porque a pessoa, isso, a experiência que me diz, que me mostra como que as pessoas, ao toparem com aquilo que desconhecem, com aquilo que acham estranho, repudiam, abominam. É uma questão automática. A pessoa, via de regra, nem tenta entender o que você está querendo colocar. Hoje, como eu estava dizendo, é um pouco diferente. Eu percebo isso, é a percepção que eu tenho. Entende-se, de modo geral, que existem aqueles que desconsideram a existência dos deuses ou acreditam de fato, positivamente, que sejam falsas. Mas ainda há muita confusão, porque se você fala do ateísmo, imagina-se isso, de modo geral, claro, que você pode ter algum tipo de correlação com o satanismo, que são coisas distintas, ainda que o assunto não seja tão simples. Por quê? Porque quando se fala, por exemplo, de satanismo, se nós estivermos pensando aqui no satanismo do Andrew LaVey, aquele americano, da Satanic Bible, da Church of Satan, a doutrina que eles professam, se assumem como ateia, como ateísta. Não há deuses, não há diabo. O termo satanismo, etc., é no sentido de uma provocação mesmo. É proposital o emprego desse termo. Só que, de modo geral, se as pessoas topam com você e você, porventura, diz, não, eu sou ateu e satanista, a pessoa, bom, tem uma tradição em termos que você está apresentando logo de cara. E, na verdade, como eu disse, não é tão simples assim. Quando se pensa num satanismo no sentido teísta, no sentido de uma crença, de fato, na existência de uma entidade, uma deidade maléfica e etc., aí sim seria uma grande contradição. Uma pessoa está discursando em favor do ateísmo, que desconsideraria qualquer tipo de deidade, e ao mesmo tempo afirmando a mitologia cristã. Bacana, Isso, Marcelo. Eu vou te interromper aqui, porque agora a fica à gente vontade. vai começar de fato a aprofundar a Uhum, relação, né, digamos, entre o ateísmo, a filosofia e o black metal. E a gente vai uhum. fazer isso então na próxima parte dessa conversa, porque agora a gente Tá vai legal. fazer um pequeno break e já voltamos. Muito bem, meus caros, vamos retomar aqui nossa conversa. Então, Marcelo, você falava justamente, né, de como todos esses assuntos extremamente polêmicos, né, ateísmo, satanismo, black metal, se colocam aí, como é difícil falar de uma coisa e mostrar que uma é diferente da outra, né? Então, eu Uhum. queria que você explicasse um pouco mais essa diferença entre ateísmo e satanismo e o black Uhum. metal, né? Onde ele fica, porque tem Exato. bandas que são mais desencanadas, né? Que, embora tenham toda aquela temática e as letras, não são praticantes de satanismo ou coisa que o Uhum. valha, e outras que são e que até falam disso como um diferencial em relação às outras, né? Então, explica um pouco pra gente isso aí. Pois é. Como eu estava comentando, o ateísmo, claro, é uma coisa,
satanismo é outra. No entanto, no black metal, claro, as letras elas tendem a ser a maioria anticristãs, ainda que não seja a única temática do black metal. A gente encontra muita banda também com uma influência do paganismo muito forte, muito marcante. Mas o que fica no imaginário de quem conhece muito superficialmente o gênero é que o black metal trata do satanismo de uma forma explícita, enquanto em outros gêneros as bandas supostamente, digamos assim, apresentaria as ideias, digamos assim, mais liberais e coisas do tipo de uma forma mais oculta. Eu digo isso porque quando eu estudei no colégio evangélico, era muito curioso, eu acho até hoje, né? Eu acho muita graça, em como eles temiam certas bandas de rock. Só que, se você for ver quais bandas eles, nossa, demonizavam ali e diziam claramente, olha, eles são satanistas, eles... Vamos lá, Beatles, Paralamas do Sucesso, é inacreditável. Não, é uma coisa inacreditável. E eu lembro que nessa época eu já conhecia, como eu mencionei, o Marduk. Eu pensava comigo assim, caramba, mas se você for comprar um álbum de black metal em qualquer loja, está lá explícito, tá evidente aquilo ali, é um discurso anticristão explícito ali. Por que que eles estão falando de bandas assim, sabe, do rock, é que são muito mais populares, né? Então, eu lembro que, por exemplo, tem um trecho de uma letra da Legião Urbana, tem um verso que diz assim: como um anjo perfeito, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Nossa, a pastora começava a dizer: tá vendo? Ele está dizendo que é um anjo caído. Ele está fazendo uma referência direta a Satanás. Percebam como é a legião urbana. Legião, aliás, veja só esse termo, legião. Uma legião de quê? De demônios. E eu ali ouvindo aquilo, falo, caramba, o dia que descobrirem um black metal, eu acho que vai ter uma histeria coletiva terrível entre eles, cara. Eu fiquei imaginando, sabe, se o rock, assim, radiofônico, já causa esse escândalo, que dirá o black metal? E eu trazia a baila, sabe, ô Flama? Eu colocava lá, olha, eu lembro que nessa época eu já conhecia o Marduk, já conhecia o King Diamond, o Venom, eu já tinha conhecimento dessas bandas. E eu chegava, às vezes, a levar o CD lá para mostrar. Falar, olha, a aula de religião, sabe? Vamos pegar uma encarte aqui, ó. Satã, Satã, Satã. E aquilo era uma revelação, assim, dantesca pro pessoal. Então, veja, o black metal, ele tem essa fama negativa, não é à toa. Ele é um gênero que nasceu maldito. Ele se propõe a ser maldito. E é algo tão escancarado, tão explícito. Aliás, como você disse, algumas bandas realmente você percebe ali que eles têm mesmo, os integrantes, uma visão teísta do satanismo e no palco eles colocam velas e cabeças de bode e etc e tal, bandas nacionais e do exterior. Mas tem algumas bandas que, apesar dos pentagramas e tudo mais, os integrantes são ateus, né? Então, o que que acontece? Para quem é ateu, toda essa simbologia tem um impacto quase que nulo, diferente daquele que tem uma crença, que se submete àquilo, e para essa pessoa é algo extremamente chocante. Por exemplo, você usar um crucifixo invertido no palco ou algo assim. Mas nesse gênero, olha, do que eu conheço, via de regra, há ateus, há pagãos, neopagãos, e satanistas de fato ali, estricto senso, aquele tipo que de fato acredita numa entidade maligna e etc.
tem para todos os gostos, né? Como não podia deixar de ser, o gênero do black metal ele não fica só nessa questão religiosa. Tem também as questões ideológicas políticas. E aí a gente sabe que tem o NSBM, o Black Metal Nacional Socialista, tem aquele Red and Anarchist Black Metal, que defende as letras dessas bandas, tratam do anarquismo, do socialismo, enfim. Na minha, agora, uma questão de opinião, nem toda banda de black metal tem, claro, algum ideário de extrema direita, né? Ainda que muitas, infelizmente, singrem por esses mares, digamos assim, né? A gente sabe disso. É uma coisa que eu acho interessante de comentar, inclusive falando do próprio Marduk, é que essa iconografia, essas referências históricas que eles também fazem com relação à Segunda Guerra, especificamente ao nazismo, pode ser entendido por alguns como uma espécie de apologia, mas, dependendo de como o artista trabalha esses temas, pode ser entendido também como questões de referência, porque, como nós estamos falando aqui, o black metal trata do que há de pior. Questões que envolvem as letras que falam de suicídio, mutilação, guerra e etc. Qual é a referência, do ponto de vista histórico, mais próxima que nós temos e que é praticamente quase que universal? Qualquer pessoa entende minimamente o mal que aquele símbolo da suástica causou no mundo, mesmo que a pessoa não seja uma experta em história nem nada disso. Ela sabe que aquilo tem um impacto negativo. Claro, foi a década de 40, a década de 30 e 40, né, com a ascensão dos nazistas. É um prato cheio para quem trabalha nesse ramo, nesse gênero de música. Nesse aspecto, eu, particularmente, eu não me incomodo. Se me incomodasse, eu não ouviria o Marduk, que é um exemplo que eu estou trazendo à baila aqui, né? Claro que não são, você sabe, não são todas as bandas que trabalham esse tema, mas o black metal tem essa, digamos assim, essa pecha de que, via de regra, as bandas flertam, pelo menos, com o nacionalsocialismo, né? Vale ressaltar que existem bandas de black metal no gênero, como eu mencionei, que é RABM, Red and Anarchist Black Metal. No Brasil há bandas assim também, que as letras ali discorrem, né, sobre ideário socialista ou mesmo anarquista, etc. Só que pouca gente conhece. Eu, pelo menos das pessoas que eu conheço, que gostam pra caramba de black metal e que têm CDs, acompanham, olha, se não todas, a maioria já topou com algum tipo de banda com referências muito suspeitas, no sentido de uma apologia mesmo. Agora, bandas no aspecto mais à esquerda, digamos assim, do ideário do espectro político, são poucas as pessoas que eu conheço que poderiam mencionar, por exemplo, de cabeça algumas bandas nessa linha, sabe? E falando dessa questão política, né, que nós estamos mencionando, vale ressaltar que algumas bandas, pelo menos não sei se você já aconteceu de você topar com isso, muito famosas na cena, pelo menos no meu entendimento, são de extrema direita mesmo. Tem algumas músicas que eu fico assim, por exemplo, tem uma antiga, cara, do Impaled Nazarene, que aquilo ali é uma referência direta, historicamente falando, ao nazismo. E a impressão que eu tenho é que é como um louvor, sabe? É a impressão que eu tenho. Agora, já aconteceu de eu conversar na internet com um rapaz que era super fã dessa banda e me dizer o seguinte, que não, por se tratar daquela banda com uma influência um pouco mais hardcore, não só puramente black metal,
Essas pegadas do Impala Nazarene seriam, digamos assim, mais no intento de chocar mesmo, sem sabe, um compromisso com a ideologia. Não sei, cara. É polêmico pra caramba. Eu não gosto de acompanhar bandas que se assumem, sabe, como de extrema direita. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo também mostra a gravidade do negócio. Para mim, causa estranheza a pessoa adquirir, comprar um material artístico de uma banda, seja do que for, sendo que os idealizadores daquilo estão em entrevistas falando de superioridade de raça, fazendo discurso contra imigrantes. Para mim, isso é algo tão estúpido que para mim não rola. Eu tenho uma visão sobre isso que é a seguinte, né? Eu acho que o black metal, né? Ele, embora hoje ele seja muito identificado a partir do movimento ali do norte da Europa, especialmente a Noruega, no início dos anos 90, para mim o Uhum. black metal de fato ele surgiu na primeira onda com Venom, Celtic Sim, Frost, Bathory Battery. e até, de certa forma, King Diamond, Merciful Fate, que, embora a sonoridade seja de um heavy metal tradicional, né? Inclusive o próprio King Diamond ele tem até muito mais relação, digamos, com o satanismo de fato do que os músicos dessa primeira onda, né? Mas Uhum. de fato, Sim. assim, eu sempre gostei bastante mais dessa primeira onda, um pouco por uma questão de idade, de geração, mas Uhum. também porque sempre o foco, né, da temática, né, dessas bandas foi uma questão metafísica, né? A Uhum. questão, né, de falar sobre o mal, né, e Uhum. claramente assumir uma postura anticristã, mas sem nenhum aspecto político por trás, né? E Uhum. quando a gente fala de metafísica, justamente o que aparece é um certo universalismo, né? Porque a metafísica é uma coisa que diz respeito a todo ser, né? Agora, nessa segunda onda, né, que teve, né, de fato, foco ali central na Noruega, começou a surgir, até por uma questão de afirmação da originalidade desse gênero, um certo Uhum. nacionalismo, né? Uhum. Tem a ver também com as transformações na Europa no final do século XX. E aí teve, de fato, a afirmação do nacionalismo, uma certa xenofobia. E é por Uhum. isso que aparece tão frequentemente nas letras, né, nos álbuns, referências à, à terra mãe do norte, né, a questão Uhum. racial, tal, e uma certa xenofobia, como eu disse, né. Isso, de fato, sempre me incomodou, né, e aí, por isso também eu sempre tive um pé atrás, e também sonoramente, né, em termos Sonoramente. musicais, talvez por ser mais fã assim, do heavy metal tradicional, do Uhum. thrash, death metal, eu sempre gostei mais da primeira onda, né? E eu gosto da segunda onda das bandas sinfônicas, né? Como o Imperator, depois o Ah, Cradle of sim. Filth, o Dimmu Borgir, Joe porque aí Cocker. eu acho que é uma releitura musical dessa postura e dessa temática metafísica, né? Não, você não vê muito nessas bandas essa questão política, essa questão Uhum. nacional, né? Então Uhum. é assim que eu vejo, mas de fato acaba se confundindo bastante e por mais que se queira, né, desvincular o black metal, o heavy metal da questão política, social, é inevitável porque a gente sabe pela filosofia que tudo é política, né? Não tem como escapar, né? Não, não tem como. De fato. E aí, assim, claro, né, o black metal acabou se tornando um tema bastante interessante, né? Porque para a gente se aprofundar e por isso tem livros, né? Tinha mostrado aí em outra conversa aquele livro enorme aí do black metal, né? Realmente, Evolução do. excelente esse livro. É. Excelente. Esse daqui é Doyle o Patterson. Lords of Chaos, né? Que saiu depois de Uhum. uma outra edição. Teve o filme, né? O Que é muito filme. conhecido, tal. Uhum. Vocês acham aí diversos documentários no YouTube, na internet.
né, tudo o que aconteceu na Noruega, crimes, assassinatos, atos, né, queimar a igreja, etc. Mas para além desse ruído, né, tem essa questão aí interessante que é, então, o black metal fazer parte talvez de uma expressão aí da contracultura e do ateísmo, né? E aí como você Uhum. vê esse movimento em choque com essa onda conservadora que a gente vê no mundo e no Brasil, especialmente, né? E como isso impactou na sua atividade, né? Nos textos que você publicou na internet ali, início dos anos 2000, os problemas que geraram, né? E como isso, né? Aparece e se expressa no cenário atual que vivemos. Pois é, e é curioso, porque veja, eu acho que até comentei contigo uma vez que o baixista de uma banda grega de black metal chegou a estar, salvo engano, até agora, há muitos anos, no parlamento. Pois o nome dele era Yorgos Germanis, alguma coisa assim. Baixista de uma banda de black metal. Só que esse cara é do Golden Dawn, a Aurora Dourada, que é um partido abertamente neonazista. Então, olha só que coisa. Veio esse tempo com essa onda conservadora que todos nós vimos, essas forças obscurantistas da ignorância, da violência, se organizaram e aí está. E como não podia deixar de ser, mais uma vez, o Trava baila esse exemplo que não chega a chocar, porque realmente, como a gente estava dizendo, essa pecha do black metal ter essa correlação, como você mencionou, é mais uma questão da segunda geração, segunda onda, etc. É verdade, eu também observo isso. Mas é bastante ruidosa, sabe? Bastante ruidosa. E algo que me incomoda é que eu não sei qual é a sua percepção com relação a isso, mas geralmente, dos que eu conheço, dos que eu já conversei, há uma tendência dessa galera que curte essas bandas, não só o Marduk, mas as demais, o Burzum, por exemplo. O que que a gente pode dizer daquele cara? Eu repudio, é uma questão minha, né? É claro que eu conheço quem gosta da banda, é direito, sem problema nenhum, mas aquele cara, para mim, aquele é um flagelo. É um cara que não deveria, na minha opinião, não deveria nem sair da cadeia. Que dirá receber holofote, ter fãs? É uma coisa escandalosa. Bom, mas enfim. Ah, você perguntou com relação à questão do ateísmo. Olha, Flama, eu já sou tão calejado, cara, com relação à questão dos textos, como eu estava mencionando já na época do Orkut, escanear entrevistas, páginas e páginas de livros, conceder entrevistas. Eu me lembro de uma moça que trabalhava no jornalzinho do Sul, um jornal regional, eu não vou lembrar o nome agora, que um dia veio até mim e perguntou se eu toparia conceder uma entrevista sobre o ateísmo. Eu fui, falei, etc. E olha, a intolerância existe por desconhecimento, na maior parte dos casos, por puro desconhecimento. E de lá para cá, eu, pessoalmente, não tenho percebido uma grande mudança, não. Pelo menos com relação a mim. Muito bem, muito interessante todas essas visões apresentadas por você, Marcelo, né? Acho que dá muito o que pensar, né? E, Uhum. e exatamente aí nesse nosso contexto, né, que a gente vive, né, em que os horizontes precisam ser cada vez mais ampliados para a gente superar, né, as obscuridades que nos cercam. Então é isso, né? Eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo, por trazer
essas opiniões tão interessantes e falar da nossa expectativa aí para o lançamento dos projetos. Aí em breve vai sair um clipe, né, do Trovadores. E Exato. me fala aí um pouco sobre isso e sobre as letras também, né? Qual é a sua visão temática das expressões aí da sua música, da sua arte? Tá legal. Bom, eu agradeço, Flama, pela conversa, sempre divertida. E o tempo realmente não nos perdoa, porque eu acho que a gente ficaria horas e horas e horas conversando, cara, com muita facilidade. Até porque é um tema super interessante, né? Que dá muito pano para manga, né, cara? Você havia comentado comigo sobre a questão da filosofia numa das primeiras perguntas. Como você sabe, eu tenho um carinho muito grande pela questão da filosofia, né, na minha vida. Eu sempre, desde a adolescência, eu procurei me informar, antes de entrar na academia mesmo, na faculdade, pela primeira vez aos 17 anos. E isso me influenciou muito com relação às letras do Trovadores de Sodoma, né? Um pouco da influência que eu tenho, você conhece tão bem, do pessimismo, né, dentro da filosofia como uma escola, eu, digamos assim, sofri uma influência evidente, tanto é que os meus versos no Trovadores refletem isso. As minhas pesquisas com relação à questão do ateísmo, seja do ponto de vista filosófico, histórico, enfim, também reflete, porque de fato eu concluí pelo ateísmo. Não entendo como uma boa nova necessariamente, isso para mim depende muito da história de cada um. Há algumas pessoas que podem sim, ao concluir pela questão, pelo ateísmo, pela probabilidade alta de não haver deuses, serem criações de fato humanas, para os mais diversos fins. Agora, o Trovadores, ele é um projeto que eu me recordo quando havia os ensaios com uma certa regularidade, até antes da pandemia, de alguns colegas dizendo que é uma banda um tanto quanto triste, sabe? E é uma coisa curiosa, porque quando a gente fala de um gênero como o rock, o shock rock, etc., a gente imagina aquela questão de uma explosão de energia, de uma rebeldia, né, etc. De fato, uma transgressão há como característica até o nome da banda, Trovadores de Sodoma, né? Mas é curioso que a mensagem que eu percebo depois de pronto, quando eu olho e avalio como um objeto já pronto, uma arte já que já não é necessariamente minha, porque já está finalizada, é, ainda que exista essa transgressão, há também uma carga de negatividade. Quem assistir ao clipe vai confirmar isso que eu estou dizendo, sabe? É um projeto, digamos assim, bastante polêmico, repleto de simbolismos. Quem aprecia filosofia, história, vai perceber referências de tudo quanto é tipo. E é isso. Creio que no máximo um mês o clipe já esteja no YouTube, assim como os demais projetos que eu mencionei aquela hora. E assim será. Meus filhos sairão pelo mundo. É isso aí, né? De alguma forma você está deixando aí o legado da nossa miséria para a posteridade. Exatamente, justamente. Então, bacana, Marcelo, prazer sempre falar com você. Depois, passa aí as suas redes, né? Instagram, Facebook, né? Uhum. Os canais que já estão aí entrando no ar, né? Para o pessoal continuar Das acompanhando. redes, me desculpa interromper, nas redes eu estou com um pseudônimo, que é o Roncone de Abdera, né? Que também é uma influência da filosofia, evidentemente, né? Aham. E no Mas eu tô Instagram? assim. Também estou como Roncone de Abdera. Ah, sim. Sou o único Roncone de Abdera, até onde eu sei. Até onde eu sei, eu sou o único. Marcelo Beleza. Roncone há vários, mas Certo. Roncone de Abdera um. O Trovadores ainda não tem perfil. Tem perfil sim, Tá. tem perfil. Trovadores Tem de no Sodoma. Facebook, tem. Trovadores de Sodoma, exatamente. Roncone Nele em Speaks também partitura tem. também?
Também tem Nene Partitura, Cozinhando com Satã, está tudo nas redes. O material mesmo, eu só não faço uma divulgação plena por enquanto, porque o material está saindo agora, né? Mas quem já quiser acompanhar, qualquer canal que é Facebook, Instagram, até TikTok, tem os perfis lá. Eu E irei essa postar em ideia, breve. né, desse título ótimo, Cozinhando com Satã, né, é interessante você explicar que Satã era o seu apelido, né? É verdade, tá vendo? É tanta coisa que a gente tem que colocar meu apelido. E olha que curioso, o apelido surgiu no colégio por intermédio, né, de um rapaz que ele ficou espantado quando ele começou a conversar comigo sobre ateísmo, não sobre satanismo, não sobre idolatrar Belial e matar bode, não é nada disso. Falando sobre questões de ideias mesmo, né? E eu explicando para ele do que se tratava. Ele ficou meio assim, fomos para o intervalo. Aí na volta, eu era novo naquele colégio. Ele chegou pro pessoal da galerinha do metal e falou assim: ó, esse daqui é o Satã. Eu nem sabia, né, eu não sabia. E ficou, cara. Isso daí foi no colégio, ficou até hoje. Então é de fato uma brincadeira com o meu apelido, Cozinhando com Satã. É claro que, como se trata de algo relativo ao humor também, eu vou brincar pra caramba em cima disso, né? E... Mas é só uma referência ao meu apelido mesmo. Então, beleza. Então, essa foi uma, de É, certa forma, uma conversa com Satã, não é? diálogos com Satã, justamente. É isso aí, cara. Com Então, é certeza. Hail Satan. Raio Satan. Falo, falo, falo e termino com Raio Satan, né? Isso que é o Claro, mais é isso legal. aí. Mais legal é isso. Então tá ótimo. Essa foi Beleza, então pô. uma conversa com Satã nesse canal do YouTube. Acompanhe aí o Marcelo em suas redes, em seus projetos, a banda Trovadores de Sodoma. E em breve voltaremos aqui com outras conversas no meu canal do YouTube. Até mais. Até mais.